Vamos ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 5. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, ao dirigente que nos recepcionou e já está pregando a palavra de Deus, e aos amados irmãos. Está escrito, Lucas, capítulo de número 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. É importante nós fazermos a leitura do texto na íntegra, para que a gente possa ter uma compreensão. Imagina você ir ao cinema, esperar 1 hora para entrar, aí tem aquela primeira parte do filme, que são os trailers dos próximos lançamentos, aí começa o filme. Você tem que estar ali mais ou menos por quase 2 horas, cena por cena. E todo filme ele tem um enredo, ele tem uma trama, ele tem um desfecho. Aí você imagina que você só assistiu o trailer no começo e foi embora. Você pagou lá quase 60, 70 reais no ingresso só para assistir trailer. Se você ler só um versículo da palavra de Deus e for embora para a tua casa, depois de ter ouvido os louvores, ouvido as orações, e ir embora sem receber a íntegra da palavra de Deus, é como se você tivesse ido ao cinema só para ver trailer. Você pagaria o ingresso para ir no cinema só para ver trailer? Eu não, nem meu filho, nem minha esposa. Acho que você também não. Nós somos aquelas pessoas que quando a gente está assistindo no YouTube, que tem o anúncio, a gente não vê a hora de pula logo, a gente aperta para ir para o que interessa. Nós somos essa geração. Quer dizer, nós não estamos aqui para uma propaganda, para um momento de culto, mas para ouvir a palavra de Deus por inteiro. E por isso eu peço toda a sua atenção e todo o seu coração para ouvir a palavra em cada detalhe, em cada explicação, em cada versículo. E Deus vai falar profundamente ao seu coração. Por isso que eu fiz a leitura dos 11 versículos. Jesus, ele era uma novidade para os galileus do primeiro século. Uma novidade. Homens que tinham ali em torno dos seus 21, 35, 40, 50 anos de idade, estavam debaixo do jugo de Roma. Nada era novo para eles, era tudo cotidiano, tudo corriqueiro, tudo igual. Todos os dias eles tinham que se levantar, ir para a lida, se lançar ao mar, pescar, voltar para a praia, ver os caraminguás que eles tinham pego por ali, umas lambari, uns cascudo, algum peixe diferente que tivesse por ali, e depois separar os peixes bons, os peixes ruins, e ir para o mercado vender aqueles peixes para ver se eles iam ter o que comer no dia seguinte, pagar os impostos, pagar uma costureira para fazer uma nova peça de roupa, ir na padaria, pagar uma dívida que tinha ficado para trás. Esta era a vida que eles levavam. Não tinha muita novidade. Constantemente tinham que pagar os seus impostos, constantemente tinham que ir para a sinagoga. Eles iam para a sinagoga pelo menos
uma vez por semana na sexta-feira, e o rabino abria aquela Bíblia antiga, que era uma Bíblia pesada, lia uma parte, explicava e dizia para eles: tomara que venha o Messias, a qualquer momento venha o Messias. Quando o Messias vier, a nossa vida vai mudar. Quando o Messias vier, os romanos vão ser destruídos. Quando o Messias vier, a terra vai ser restaurada. Mas enquanto o Messias não vem, sai de manhã, vai trabalhar e à tarde volta para casa, cuida da sua família, até a próxima semana. Esta era a vida que eles levavam. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Até que surge uma notícia. A notícia chegava em casa. A notícia de que alguém que tinha nascido cego voltou a ver. Alguém que tinha sido paralítico estava andando. Alguém que andava louco pela rua, gritando, dia e noite, voltou ao seu estado de normalidade. O demônio tinha saído. Ouvia-se dizer que alguém tinha sido curado de lepra. E a notícia chegava em casa. Isso foi chamando a atenção das pessoas. Tem algo novo acontecendo no bairro. Tem algo novo acontecendo na vila. Tem algo novo acontecendo aqui bem pertinho de nós. E aquela notícia chegava, mas não era dentro da casa da pessoa. Era uma notícia que veio de longe. Alguém contou aquela notícia e foi chamando a atenção, chamando a atenção, chamando a atenção. E quem é que estava fazendo isso? Quem era o autor desta obra, desse inusitado, desta novidade? E era um homem com um nome comum. Um homem chamado Jesus, que se fosse nos nossos dias seria semelhante ao José. José do nosso dia a dia. O Manuel do nosso dia a dia. A Maria do nosso dia a dia. Um homem que tinha um nome comum. Era a ele que era atribuído estes sinais que estavam acontecendo. Será que é verdade? Será que não é verdade? Por via das dúvidas, as pessoas começaram a ir para ver o que Jesus andava fazendo. Se você pegar o Evangelho de Lucas, nós estamos já no capítulo de número 5. Já havia mais de 6 meses que as coisas estavam acontecendo. Você imagina, nós estamos na metade do ano. Há pouco tempo atrás, o Brasil estava dividido nas eleições, para saber quem seria ou quem não seria o presidente do Brasil, quem seria, quem não seria o governador de São Paulo. Há pouco tempo atrás, você estava lá fazendo a festa de fim de ano, a ceia de fim de ano, era o Natal, há pouco tempo atrás. Veja só, acabou o mês de junho, já vai iniciar o mês de julho, foram-se 6 meses. Aqui no Evangelho, mais ou menos 6 meses haviam se passado e as notícias estavam chegando, e um homem chamado Jesus era o responsável por estes sinais, por estas coisas, estas novidades. E as multidões começaram a dizer: bem, não custa nada ir até onde Jesus está. E foram uma multidão. A gente abre o Evangelho, você leu comigo, eu vou ler mais uma vez, versículo por versículo, e diz aqui: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja só, o Senhor Jesus ele começou pregando assim, no meio da rua, em praça pública. Ele podia entrar na casa, ele podia saudar pelas praças, ele podia dar um shalom para as pessoas, um irene, que é a paz. Mas daqui a pouco as pessoas começaram a chegar tão perto dele que ele foi se acuando, tão perto dele que ele foi se acuando, tão perto dele que ele foi se acuando. Para onde? Para perto do mar. Era muita gente para ouvir a palavra de Deus, porque existe uma profecia no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor: eis que eu envio fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Deus dos altos céus vela pela sua palavra para a cumprir. Ele disse através do profeta Isaías: assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas ela voltará cheia de frutos. Primeiro ela faz o que tem que fazer, para depois ela voltar para casa. Deus disse: eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Todo sábado eles iam para a sinagoga, eram religiosos. E na outro sábado eles iam para a sinagoga de novo. Mas como eu disse para vocês, só abria a Bíblia, só lia um trecho,
só fazia uma oração, só cantava um salmo e voltava para casa. Nada acontecia de natural, nada acontecia de sobrenatural, nada acontecia de extraordinário, era só religiosidade, até que apareceu o Senhor Jesus no meio da sinagoga, pregando o Evangelho e dizendo: vocês já podem se arrepender, porque a vós é chegado o reino de Deus. Se alguém entrava doente na sinagoga, podia entrar até encurvada assim. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha 18 anos, que ela ia para a igreja encurvada, mas ia, com dor nas costas, mas ia, não conseguindo andar, mas ia, até que o Senhor Jesus se compadeceu dela e disse que aquele demônio que estava nas costas dela ia sair, e ele a curou. Diz o Espírito Santo: se estiver doendo, venha. Aleluia! Se estiver sofrendo, venha. Do jeito que você está, você pode vir, mas tem que haver poder de Deus na vida de quem está no altar, poder de Deus de quem louva o Senhor, poder de Deus de quem toca esse instrumento, poder de Deus de quem recepciona as pessoas. A notícia chegou: uma mulher que tinha 18 anos, que estava encurvada, esta mulher foi curada. Um homem que tinha uma mão mirrada, este foi curado. Um endemoniado, este foi curado. Chegou a notícia: tem coisa diferente acontecendo na cidade. Aleluia! Glória a Deus! Se tem coisa diferente acontecendo, por que eu vou ficar em casa? E foram atrás de Jesus. Era uma multidão. Por quê? Os rabinos faziam a parte dele, liam a Bíblia, mas o povo estava com fome. Fome de quê? Fome de palavra de Deus. Vocês não estão com fome de história de Hollywood, novela da Globo, ficção científica, política de Brasília. Vocês estão com fome de ouvir a palavra de Deus. Deus falando com a igreja, Deus falando com a juventude, Deus falando com as irmãs, Deus falando com o visitante e Deus falando com o ministério. Queremos ouvir Deus. E quem quer ouvir Deus faz o quê? Aperta Jesus, irmão. Você quer ouvir Jesus? Aperta Jesus. Chega tão pertinho dele que ele começa a ir em direção ao mar. Aperta Jesus. Tem gente que quer ouvir Deus, mas não aperta Jesus. Mas como que eu faço para apertar Jesus? Chega mais perto, ora um pouquinho mais, adora um pouquinho mais e fala com ele: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus olhou em volta e ele viu 2 barcos, versículo de número 2. Viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Isto é, já haviam desistido, batido ponto, porque tinham que voltar para casa. Jesus olhou e falou: tem gente que está abandonando a pescaria agora que eu cheguei. A multidão apertando Jesus e o pessoal vindo do trabalho e falando: eu vou para minha casa por causa que não deu nada não. E Jesus falando: tem gente querendo largar a rede, tem gente querendo deixar a vida, tem gente querendo desistir da família, tem gente querendo sair do emprego, mas agora Jesus está à beira-praia, à beira-mar, e ele vai tomar uma providência que ninguém imaginou que ele ia tomar. Meu irmão, Deus está vendo quando você já está querendo desistir, deixar para lá, abandonar, mas você vai ter um encontro com Jesus e Jesus vai fazer novidade na tua vida. Você crê? Eu vim na igreja para crer. Você crê? Quem está precisando de novidade de Deus? Quem precisa de novidade de Deus? De ação de Deus? De poder de Deus? Receba a palavra em nome de Jesus, porque Ele tem novidade para você. Eu disse novidade. Oh Jesus, eu recebo. Oh glória! Aleluia! Ele olhou para aquele pessoal puxando o barco e lavando as redes, batendo o ponto, dizendo que já acabou. E entrando num dos barcos, veja só que ele não pediu permissão. Irmãos, Jesus ele sabe como agir na vida de cada um de vocês. Vou falar bem pausadamente. Jesus sabe se ele precisa pedir licença ou não.
Jesus sabe se você precisa pedir ou não. Ele conhece a tudo e a todos. Ele olhou que o pessoal estava desistindo e ele não pediu: eu posso entrar no seu barco? Eu posso entrar no seu casamento? Eu posso entrar no seu coração? Você me permite? Irmão, Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos, dos céus e da terra, do mar e de todas as coisas. Jesus é o Senhor do vento, é o Senhor da água, Senhor das plantas, das formigas, dos elefantes. Jesus é o Senhor. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz: entrando num dos barcos, ele pegou e já entrou. Por quê? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Oh, aleluia! Entrando num dos barcos que era o de Simão, chegou e entrou. Em qualquer barco? Não. De quê? De Simão. Por quê? Porque ele tinha uma obra na vida de Simão. Jesus está dizendo: eu tenho uma obra na sua vida. Você sabe qual que é a obra? Não, não sei. Vai reclamar porque ele entrou? Não. Vai negar o barco? Não. Você vai negar a tua casa? Não. Vai negar o teu salário? Não. Vai negar o teu casamento? Não. Vai negar a tua faculdade? Não. Vai negar a tua hora? Não. Ele já entrou, meu irmão. Não adianta. Aleluia. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Permita-me, meus irmãos. Senhor Jesus, ele pega, ele entra no barco, ele dá uma ordem, e ele pega, senta e fala: põe o barco um pouquinho mais para lá, Pedro. Folgado? O barco não é dele. Que negócio é de sentar no meu barco? É a passividade do coração, meus irmãos. Receba a palavra com paz. Não contradizendo, não reclamando, meus irmãos. Não protestando, não rejeitando. Olha, Jesus sentando para dizer: eu já me acomodei. Você já se acomodou? Eu já estou me sentindo em casa, já estou me sentindo na minha igreja, já estou me sentindo na sua vida. Então receba em nome do Senhor Jesus essa palavra, glória a Deus. Aleluia. Deixa a minha cadeira. Imagina Jesus está sentado no barco. Coloca ele um pouquinho mais para lá. E a multidão, e aonde que vai ele? A Bíblia diz que ele lá sentado como estava, ensinava a multidão. Nós fazemos parte de uma multidão que vocês não imaginam. Aqui a gente não tem mais que 200 pessoas, meus irmãos, mas nós fazemos parte de mais de 1,5 bilhão de cristãos que todos os dias, em nome do Senhor Jesus, falam com o Pai. Nós estamos aqui separados por 4 paredes, mas neste exato momento que o Espírito Santo te ilumine, neste exato momento no Brasil, neste exato momento, as igrejas estão de portas abertas. Tem jovem cantando, tem irmã cantando, tem obreiro pregando, tem as portas abertas, tem criança cantando. No Brasil inteiro tem uma igreja adorando a Jesus. Uma igreja adorando a Jesus. Oh, glória! A igreja está trabalhando, e a gente trabalha de dia e de noite. E a gente trabalha muito, a gente evangeliza o tempo todo. Nós estamos na rádio, estamos na TV, estamos na internet, estamos no teatro, estamos no cinema, estamos no filme, estamos nos livros, estamos nas escolas, nas faculdades, universidades, na praça, no mercado, em todos os lugares nós estamos. Você faz parte de uma multidão. Não se sinta só. Você faz parte de uma multidão dos filhos de Deus. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte desse povo. Eita, povo glorioso, aleluia! São povo de Deus, meus irmãos. Uma multidão. E o que a gente faz? Ouve a palavra de Deus. A melhor hora que a gente tem no nosso dia é quando a gente para ouvir a palavra de Deus. E a gente pede: fala Deus, fala Deus,
e com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegra atendo ao teu andar. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado para vocês que são mais jovens na igreja. Nós fomos ensinados, lá nos anos 80 e nos anos 90, quem aceitou Jesus naquele tempo sabe, vocês que aceitaram agora não sabem. Mas nós fomos ensinados pelos nossos pastores, que tinham pouca letra, mas tinham bastante entendimento. Eles diziam o seguinte: irmãos, quando vocês saírem de casa, o culto de vocês já começa lá na casa de vocês. Peça para Deus falar com vocês lá na sua casa. Já sai de casa pedindo para Jesus falar. E quando vocês chegarem na igreja, vocês falam: Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, eu vim ouvir a sua palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu aprendi isso nos anos 90 e sempre falo: Senhor, estou indo para a casa do Senhor. Fala comigo essa noite, Senhor. Fala comigo na palavra, fala comigo no louvor, fala comigo na oração, mas fala comigo, Senhor. Como eu sei que Deus está falando comigo? Porque em algum momento Deus revela o oculto e o escondido, coisas que só você e Deus sabem. Aí eu fico atento a tudo que está acontecendo, para que na hora que o Espírito Santo falar, eu falo: Senhor, obrigado, o Senhor falou comigo. Jovens, uma vez eu estava na igreja, mas tão aborrecido, que eu queria que Deus falasse através de um louvor. Eu tinha 18 anos, queria que Deus falasse através de um louvor. O culto todo aconteceu, todo mundo cantou, o pastor pregou, e acabou o culto e o louvor não foi cantado. Até que de repente o pastor pegou e falou: irmãos, vamos acabar o culto diferente. Jovens, venham aqui cantar. Vocês acreditam que o louvor que eu falei com Deus foi cantado por último? Aleluia! Crente crê, meu irmão. Peça para Deus falar com você e Ele fala. Aleluia! Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão. Você vê que ele tinha uma conversa com Simão. Primeiro ele falou: pega o teu barco e coloca um pouquinho mais para lá. Jesus estava sentado. Ensinou. Para Simão já tinha acabado o período de serviço. E Jesus alongou o período de serviço dele. Aí Jesus de novo fala para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele já havia dado por certo que o dia tinha acabado. Ele sabia que o período tinha acabado. Ele deu graças a Deus que Jesus terminou de falar, porque as redes já estavam lavadas e o barco ia ser guardado. Aí Jesus falou: não, o dia só começou. Agora você vai pegar o barco que está aqui, ó, pertinho, e você vai para o mar alto. Mar alto, há uma palavra do Espírito Santo para você. A palavra do Espírito Santo para você é esta: a novidade está chegando e você não pode bater no ponto, jogar a toalha e desistir. Vamos fazer mais uma vez alguma coisa. O que? Nós vamos avançar um pouco mais. Mar alto. Onde? No lago de Genezaré. Esse lago, ele tem 13 quilômetros de largura. É longe, hein? 13 quilômetros é longe, não são 2 quilômetros. 3 quilômetros. Não é uma coisa que dá para ver daqui 13 quilômetros. Demora. Mas eu estou aqui, Senhor, no comodismo da minha vida. Eu estou aqui, Senhor, pacato. Eu estou esperando o telefone tocar. Eu estou esperando alguém bater na minha porta. Eu estou esperando chegar na minha mesa. Aí Jesus fala assim: mas é você que vai buscar agora. Lá no mar alto. Longe. Longe da casa, longe da família, longe das câmeras, longe de todo conhecimento, num lugar que você nem imagina, é onde Deus tem algo profundo com você. Aleluia! Eita glória! A história da Assembleia de Deus, ela é assim: culto de missões. Os 2 missionários suecos, eles nasceram na Suécia, mas os pais deles foram para os Estados Unidos. Quer dizer, eles nasceram na Suécia, mas passaram a infância e a adolescência nos Estados Unidos. Daniel Berg e Gunnar Wingren.
Gunnar Wingren se tornou pastor. E o Daniel Berg, ele era um comportor, vendedor de Bíblia. Aí surgiu o pentecostalismo, que é a chama do Espírito Santo. O Daniel Berg e o Gunnar Wingren falou: eu vou participar, vou ver como que acontece. E foram até onde estava acontecendo o pentecostalismo, uma conferência de Bíblia sobre missões e o Espírito Santo. Lá nesta conferência, os dois foram batizados e participando de uma conferência sobre essa, aonde é que Deus quer que a gente vá. Nós devemos voltar para a Europa, né? Pelo menos lá na Suécia, né? É um lugar que a gente está mais acostumado, conhece a língua. Mas então, pelo Espírito Santo, o pregador disse: vocês vão para Belém do Pará. Os dois falavam inglês, os dois falavam sueco, mas eles nunca tinham ouvido falar de Belém do Pará. Esse é o Espírito Santo, meus irmãos. Ele sabe aonde necessita, aonde precisa e aonde vai te enviar e onde ele vai te usar. Eu creio, você crê? Mas eu creio mesmo. Eu creio de verdade. De Jesus eu não duvido nada. Jesus do Senhor eu não duvido nada. Eu não duvido de Jesus. Nada. Eu entreguei a minha vida para Jesus, foi para isso mesmo. Por onde ele nos mandar, a gente vai. Quando eles procuraram no mapa onde fica Belém do Pará, fica no Brasil. Nada a ver com os Estados Unidos, nem Canadá, nem Noruega, nem Suécia, nem Alemanha, nem Inglaterra. Belém do Pará, no Brasil. Um país que ele era tomado de um verde de ponta a ponta. Detalhe, eles não falavam uma palavra em português. E não tinham dinheiro no bolso. Eles só tinham uma profecia: vocês vão evangelizar o Brasil. E foi aqui que eles fundaram a Assembleia de Deus, há 112 anos atrás. E o Pentecostes veio do norte para o sul, chegou em São Paulo, se alastrou para todo o Brasil, meus irmãos. Mas tiveram que aprender a ler a Bíblia em português e esperar o batismo com o Espírito Santo. Lança-te ao mar alto. Glória a Deus. Vocês acham que Jesus ia sair do barco de Pedro se ele não lançasse o barco lá do alto? Eu vou falar pelo Espírito Santo: enquanto você não tomar a decisão que Deus mandou você tomar, o barco não anda. Jesus não vai sair do barco. Vamos ficar nesse barco até você pegar ele e colocar em mar alto. A tua vida vai andar, as coisas vão prosperar, tudo vai acontecer quando você obedecer imediatamente o que Jesus mandou fazer. Mas o barco é meu, mas Jesus está no barco. O casamento é meu, mas Jesus está no casamento. O curso é meu, mas Jesus está no curso. A empresa quem manda sou eu, mas Jesus está na empresa. A ordem de Jesus é ir e avançar para o mar alto. Glória a Deus. Está precisando de ousadia. Irmãos, o crente de hoje está precisando de ousadia. Eita Jesus, está faltando ousadia. Está faltando intrepidez. Está faltando meter as caras, enfrentar, se encorajar. Mas eu quero ficar aqui pertinho da casa, porque se não der certo eu já vou para casa, eu vou dormir. Rapaz, tira essa rede da parede, vai trabalhar em nome de Jesus. Eita glória! Sinta a presença de Deus. Sinta mesmo a presença de Deus. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus para a sua fé? A novidade. Aleluia. Jesus sentado. Pedro olha para a rede, para o barco, para Jesus, para a casa dele, para o sol que está se pondo. Aí Pedro pega e diz assim: mestre, trabalhei uma noite toda. O senhor trabalhou a noite toda, por acaso? Eu vi que o senhor chegou aqui para pregar, o senhor só pregou. O senhor fez igual eu, trabalhou a noite toda? Eu não vi o senhor trabalhando a noite toda. Está justificando o fracasso, meu irmão. Começa a justificar o seu fracasso, que não vai adiantar em nada. Jesus não quer ouvir a lenga-lenga do teu fracasso. Desculpa não. O pregador vai ser bem franco. Não adianta ficar com lenga-lenga justificando o fracasso.
Deus não quer ouvir essa lenga-lenga, esse bate-papo, esta lamúria. É novidade. Você não ouviu falar que o cego vê, o mudo fala, o paralítico anda? Você não ouviu falar que a mulher estava com febre e ficou curada? Então ouça a palavra. Deus está fazendo uma obra maravilhosa aqui no São Bernardino. É neste lugar, é nesta casa, é neste bairro, é nesta noite. Oh glória! Aleluia! Havendo trabalhado toda a noite, nada apoiamos. Aí ficou olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele. Conta a novidade, isso aí eu já sabia. Oração repetitiva, ele já sabe, meu irmão. Oração que você vem fazendo aí há 2, 3 anos sem resposta nenhuma, essa ele já conhece, ora diferente. Muda o teu repertório. Essa música já foi. Já estamos em 2023. As águas já se passaram. Por que não tem resposta? Porque esta oração está caduca. Meu Deus! Eita glória! Senhor, trabalhamos a noite toda, não apoiamos nada. E Jesus sentado. Como Jesus não respondia mais nada, ele disse assim: mas, né? Então, porque mandas, sabe aquele ele está mandando, não é que está pedindo. Veja só a diferença. Quando ele entrou no barco, que ele sentou, ele pediu: coloca o barco um pouquinho mais para lá. Agora Jesus não pediu, Jesus mandou. Sabe a diferença entre um pedido e um mandado? Eu vou explicar, que nem a minha mãe fazia. Rogério, vai lavar a louça. Isso é um pedido. Eu olhava aquela pia, aquela panela, aquela caneca de leite todo dia. Já vou, mãe. Ixi, esse já vou deixar minha mãe daquele jeito. 10 minutos depois, Rogério, vai lavar a louça. É assim. É assim. Já vou, mãe, não foi ainda. Essa é a diferença. Jesus pediu, coloca o barco um pouquinho mais para lá. Agora Jesus mandou: eu quero você lá no meio do mar. Lá no meio. E aí o Pedro entendeu: porque mandas, lançarei a rede. E lá vai. Quantos quilômetros eu falei? Mais de 13. E pega o barco e vai. Aqueles barcos que estavam preparados para voltar para casa. E lá vai o barco de Pedro, de Tiago, de João, filhos de Zebedeu. 2 barcos, estão indo, está demorando, estão indo. Chegou no meio do nada. Não dava para ver multidão, nem a casa, não dava para mais nada. Mas havia um mandamento. Então uma coisa é você fazer as coisas pela sua própria cabeça, pelo seu próprio coração, do seu próprio jeito. Outra coisa é obedecer. Aleluia. Obedece. Eu trabalhei numa empresa que o meu gerente, ele implicou comigo. Ele implicou comigo mesmo. Porque eu trabalhava de manhã, e aí veio um gerente novo. O gerente pegou, e ele viu que eu era crente, né? Aí ele falou: olha, a partir de amanhã, você vai entrar às 2 da tarde. Ia comprometer toda a minha vida espiritual, todo o meu ministério, todos os meus estudos que eu não ia poder fazer mais, a minha faculdade ia ficar tudo para trás. Aí eu disse para o gerente assim: olha, eu sinto muito, mas eu não vou entrar à tarde não. Você vai entrar à tarde sim, eu quero ver quem é que manda. Quem manda é Josué e Caleb que vai pro chão, irmão. Crente ora. Se levantou o faraó, faraó, tá bom. Ó, vou não. Aí fui orar. Fui orar, meu irmão, fui orar, e Deus me iluminou o meu pensamento. Eu fui lá no contrato de trabalho. Cheguei no contrato de trabalho, estava escrito que eu tinha que trabalhar de manhã, das 7 da manhã até as 2 da tarde. Aí eu cheguei com o contrato e apresentei para ele: tá aqui, ó, não posso trabalhar à tarde. Está aqui no contrato, que é das 7 da manhã às 2 da tarde. Não quero saber de contrato, rapaz. Amanhã você vai entrar à tarde. Eu sou o gerente da loja.
Aí eu falei para ele: o senhor sabe que isso é assédio moral, né? O senhor está fazendo comigo, né? Não quero saber. Amanhã à tarde você está aqui. Aí eu trabalhei aquele dia normalmente. Quando foi no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, eu estava lá. 7 horas da manhã. Ele olhou para minha cara assim: o que você está fazendo aqui? Eu peguei uma Bíblia, que eu tinha uma Bíblia no carro. Minha Bíblia. Eu cheguei lá de manhã e o Espírito Santo me disse: dê esta Bíblia para ele. O homem era descrente. Dê essa Bíblia para ele. Peguei a minha Bíblia, entrei lá no escritório dele. O que você está fazendo aqui? Eu falei: vim tirar uma Bíblia. Ele pegou a Bíblia. Obrigado, agradeço. Obrigado, meu. Pode trabalhar. Vocês acreditam nisso? Mas acredita mesmo? Acabou. Viramos amigos, fiz até trabalho de faculdade para ele. Quando eu tive que sair da empresa para ir para o meu emprego público, ele falou: Rogério, eu vou te mandar embora, meu amigo. Tá bem? Eu vou te mandar embora. Você só espera a empresa autorizar, eu te mando embora. Eu agradeço, porque eu preciso assumir a minha vaga lá no estado de São Paulo, lá, que eu passei no concurso. A empresa autorizou, ele falou: Rogério, muito obrigado, rapaz. Aqui está sua dispensa. Eu falei: muito obrigado, fica com o seu emprego aí. Obedeça, meu irmão. Obedeça. A Bíblia quebrantou o coração dele. A Bíblia, porque eu obedeci aquela voz de Deus. Senhor, o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. E fazendo como? Assim. Fazendo o quê? Lançando a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Por que agora que a rede está cheia de peixe? Porque obedeceu. Porque ser crente é a melhor coisa que existe nesta vida. Ser crente é incomparável. Ser crente não se compara em ser jogador de futebol, artista de TV, dono de empresa. Ser crente não se compara. É incomparável. É novidade, meu irmão, o tempo todo. O homem é acostumado a ir aí até a beira-mar, lançar a rede, voltar para a praia, pegar uns caraminguás. Pela primeira vez na vida dele, pela primeira vez, ele pescou o que ele nunca pescou em todos os seus 40 anos de experiência. Diz o Espírito Santo: se prepara para a novidade. Obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, obedeça ao meu Espírito Santo, obedeça a minha orientação, e você experimentará maravilhas na sua vida. Quem crê, receba a palavra. Recebe de verdade e guarda, hein? Eita, glória a Deus, aleluia! E diz a Bíblia: rompia-se-lhes a rede. Por que rompia-se-lhes a rede? Porque quem é acostumado a pescar sabe que tem a malha fina e aquela outra malha que é mais grossa. Sabe que tem a tarrafa, né? E tem a corredeira. Sabe a diferença entre uma varinha e um molinete? Sabe a diferença de um chumbo, de uma chumbada e de outra? De uma isca e de outra. Eu que não sou pescador, não sei nada disso. Para mim é tudo igual. Não pesco, só ouvi falar. Então ele estava acostumado com aquela rede de corredeira, aquela rede de beira-mar. Porque nós que somos crentes, meu irmão, se você não desafia a tua fé, não desafia o Evangelho, se você não se esforça, você se acostuma com o dia a dia do pão, com café, com leite e nada mais. Você não tem novidade no seu Evangelho, não tem experiência com Deus. Eu estou falando fortemente pelo Espírito Santo com vocês. Deus quer ousadia nesta igreja, ousadia nessa juventude, ousadia nessas irmãs. Tenha ousadia, seja ousado. Glória a Deus. Eu estou alegre, e você? Está alegre mesmo? Está sentindo alegria no coração? Percebeu a alegria? É o Espírito Santo, meu irmão. Aceitei a Jesus em 94. Aí eu coloquei na cabeça que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 1999. Faça as contas. Quase 6 anos. Só pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. Quando vinha aquela virtude, que só faltava eu abrir a boca e falar em línguas estranhas,
Eu ficava com medo. Aí chamavam para ser batizado com o Espírito Santo, eu ia que virava uma pipoca. O pregador aqui pregando, começava a intercessão. Eu lembro que uma vez eu fui no cinema, sabe que teve lá uma conferência no cinema. Aí eu orando assim, orando. E aí quando eu pensei que eu estava virado de costas, aí eu, bicho, é para cá. Vocês acreditam nisso? Eu vim, comecei a orar, virado para o púlpito. Quando eu terminei, estava orando pela igreja. Me batiza, Jesus, eu quero falar em línguas estranhas, Senhor. Eu quero profetizar, eu quero interpretar, quero ter sonhos, visões, revelação. Quero orar pelo enfermo e ele ser curado, e mandar o demônio embora e ele sair. Me batiza com o Espírito Santo. E vinha aquela virtude, aquela alegria. Aí eu ficava com receio. E segurava e não falava em línguas estranhas. Aí o meu pastor chegou para mim assim e falou assim: Rogério, meu jovem, Deus tem um chamado na sua vida para você ir para o ministério, mas você tem que falar em língua estranha, meu jovem. Se você não falar em língua estranha, não vamos poder te levar, não. Você ora porque eu vou te levar para o diaconato nesse ano ainda, 31 de dezembro de 2000, do ano 2000. E eu ali naquela aflição, pedindo para Jesus me batizar com o Espírito Santo, que eu queria ir para o ministério, eu queria ir para o ministério, e pedindo. E uma hora andando lá pela Radial Leste, eu contei isso na sede, andando pela Radial Leste, indo trabalhar, 7 horas da manhã, de repente veio uma alegria no meu coração, e eu falando com Jesus que eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não sabia como destravar. Na Radial Leste veio a alegria, veio a virtude, veio o poder, e no meio da Radial Leste comecei a falar em línguas estranhas. Fui falando do Carrão até chegar no Tatuapé. Meu Deus! Depois daquele dia, meus irmãos, muitos sinais se manifestaram pelo poder do Espírito Santo. Tenha ousadia, acredita, para de duvidar, para de criticar, para de protelar. Abraça a tua bênção, glória a Deus. Eu estou acostumado só a cantar com pasta, então memoriza e canta sem a pasta. Eu estou acostumado a orar 15 minutos, ora 20. Oh, glória a Deus. Vocês já cantaram em línguas estranhas? Já cantaram em línguas estranhas? Sabe o que é cantar em línguas estranhas? Cantar em mistério. Já expulsaram o demônio dormindo? Vocês já experimentaram as maravilhas do Espírito Santo? Tem que ir para o mar alto, tem que pagar o preço, tem que acreditar, tem que lançar a rede. Vocês estavam tão acostumados com aquela rede de corredeira, de beira-mar, aquela rede de malha fina, que quando Jesus encheu a rede deles de peixe de verdade, peixe grande, peixe pesado, rompia-se das redes. Você está tão acostumado com o dia a dia, que na hora que Deus te chama para o sobrenatural, você não consegue acreditar. Mas tire a incredulidade e acredite. Acredite. Glória a Deus. Eu sei porque eu estou dando testemunho para vocês. É para iluminar a fé de vocês. É para vocês crerem. Creiam. Aceitem o desafio e creiam. Glória a Deus. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Preste atenção. Qual foi o barco que pescou? O de Tiago e João ou o de Pedro? O de Pedro. Onde Jesus estava? No barco de Pedro. A experiência era de quem? De Pedro. Ué, e João e Tiago não pescaram nada? Não pescaram nada. Mas eles estavam ali. E aí começou a vir aquela bênção. E a rede está rompendo. E o que você vai fazer quando Deus começar a abençoar a sua vida de um jeito que você nunca imaginou? Você sabe o que é você estar desempregado e chegar 4 propostas de emprego para você? Você sabe? Já passou por isso?
Pois é o que o Espírito Santo está dizendo. Hoje você não tem, mas Deus quer abrir portas para dizer: escolhe! Escolhe! Mas eu nunca experimentei isso, Senhor. Só contei moeda para comprar pão. Você vai entrar na padaria e vai levar o que você quiser. Vai entrar na loja e vai comprar os móveis que quiser. Mas você mudou do espiritual para o material? Não, meu irmão, é tudo espiritual. Porque a gente come, a gente bebe, a gente veste. Eita glória, Deus tocou agora em assunto profundo, hein? Deus falou profundo, hein? Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito seja! Aleluia! Xarabagaço, meremeça. Bacana, não rápido. Xarabalaia, terra massa. Vocês não pescaram, mas eu pesquei. Vocês não experimentaram, mas eu experimentei. A gente não tinha, mas agora tem. Não fica com o barco vazio aí, não. Vem participar da bênção. A bênção está aqui, nesta igreja, nesta congregação, nesta noite. O céu está aberto. Deus está abençoando a tua vida. Chama teu irmão aí do lado. Chama tua irmã aí do lado e fala: hoje a bênção é nossa. Dá um sinal para ele e fala: hoje a bênção é nossa. Eita glória! Tua montanha maçuli como na Arábia, terra maia. Os barcos que ficaram lá na praia não pegaram nada nem experimentaram, mas quem veio com Jesus tinha peixe também. É isso que diz o Espírito Santo. Fala do que eu estou fazendo na vida de vocês. Fala do que eu estou fazendo neste lugar. Pode levar a notícia para o bairro. Pode levar a notícia para a casa. Pode levar a notícia para o vizinho. Leva a notícia para a tua família. E não duvide. Não duvide. Oh glória! No meio do mar, no meio do nada, à noite, e os barcos cheios de peixe. A Bíblia diz: fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há macho nem fêmea, letrado ou indouto, jovem ou velho, branco ou preto, racanda mesora calamaia. Para Deus existem homens e mulheres que estão aqui para receber da parte dele o que ele tem e é para todos. Então receba a tua parte em nome de Jesus. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, Cristo da Galileia, que naquela noite fez aquele milagre com Pedro e os demais. Aqui está a igreja, Senhor, de todos nós juntos, que todos sejam abençoados em tudo quanto precisam. Senhor Jesus, venha na saúde e dê saúde a todos, meu Pai. Oh glória! Eu creio, abra a porta, Senhor, da prosperidade para todos os que estão aqui. Repreenda, Senhor Jesus Cristo, o poder do diabo na vida de todos os que estão aqui. E onde houver uma obra de feitiçaria, de macumbaria, das trevas, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo, Senhor. Que sejam todos cheios do teu Espírito Santo. Que
aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Encheram ambos os barcos. Não é que Pedro falou, quem pescou fui eu, quem vai ficar com a maior parte sou eu. Não! Tinha tanto para Pedro quanto para Tiago. É disso que Deus está falando. Reparte com o teu irmão, convida o teu irmão e não se preocupe, porque não faltará nem para você e nem para ele. É isso mesmo. É isso mesmo. Aleluia. Ah, se eu guardar, fica comigo. Mas se eu compartilhar, eu vou ter menos. Não, se você compartilhar, você vai ter mais. Aleluia. Porque Deus multiplicará a tua sementeira. Oh, Jesus, que virtude, glória a Deus. E vendo isso, Simão Pedro fez o que todo crente tem que fazer e que alguns crentes não fazem mais. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Não se prostrou aos pés nem de Tiago, nem de João, nem de Zebedeu, nem de Bartolomeu, nem de Maria, nem de Moisés, nem de Buda, nem de Allan Kardec, nem de ninguém. Prostrou-se aos pés de Jesus. Aleluia. Porque foi Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus que está nos céus. E é Jesus que voltará. Aleluia. Ao nome de Jesus, que se dobre todo o joelho e toda língua confesse: Jesus, o Senhor é Deus. Chegou a tua noite, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Você que está presente aqui, não retarde mais, não fique sofrendo lá fora. Chegou a hora de você fazer igual Pedro fez, igual o Rogério fez. 18 anos de idade, um maloqueiro qualquer por aí afora, brigão por aí afora, um menino viciado, nervoso, bravo. Com 18 anos, fui para a igreja sozinho. Meu pai não me levou, minha mãe não me levou, amigo não me levou. Quem me trouxe foi Jesus. E quando o pregador falou: quem quer aceitar Jesus, as minhas mãos se levantaram. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse aceitado a Jesus com 18 anos de idade. Mas eu sei o que aconteceu, porque aceitei. Passei toda a juventude na vida de Jesus. Estou passando a minha vida adulta na vida de Jesus. E vou passar a minha velhice na presença de Jesus. E se Ele não voltar, morrerei. E o meu sepultamento será o sepultamento de um crente. Alguém vai estar cantando hinos da harpa cristã e o irmão dizendo que o Rogério dorme no Senhor, aguardando a volta. Esse é o projeto de vida do Rogério. Qual que é o seu? Qual que é o seu projeto de vida? Juventude, vida adulta, velhice, Jesus. Prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Reconhecimento dos pecados. O que Deus vai fazer, Ele está fazendo na sua vida, não é mérito seu, não é expertise sua, não são os seus diplomas, nem a tua lábia, nem os seus contatos, nem a cor dos seus olhos. É porque Jesus entrou no barco e não saiu. Ele tomou a sua vida nas mãos dele, porque Ele quer você. Jesus não abre mão de você, Ele quer você. Jesus, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele quer você. Jesus, Ele tem um lugar para você nos céus, uma cadeira com o teu nome nos céus. Jesus tem uma linha no livro da vida, e essa linha tem um traço, só falta colocar o seu nome. Aleluia. O livro está sendo escrito no Brasil inteiro. Eu imploro para você que está ouvindo essa palavra, no Brasil inteiro, nesta hora,
Os céus estão abertos sobre o Brasil. E tem um pregador suando e perguntando ao pecador: você quer aceitar a Jesus? Porque Jesus, Ele quer você. Mas esse não é um casamento onde só um ama e o outro é o amado. Isso aqui é uma aliança de dois corações, o de Cristo e o seu. O meu coração se abriu aos 18 anos e eu falei: eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, Senhor, eu não quero morrer no pecado. Jesus me aceitou e me abraçou. Jesus não largou de mim um dia da minha vida. Glória a Jesus. E não largou da vida dessas irmãs, desses jovens, desses homens, e não largará da sua. Aleluia. Eu te garanto, se você for para a tua casa hoje sem tomar a decisão de aceitar a Jesus, essa palavra vai ficar perguntando: por que você não aceitou? Você já poderia ter aceitado, você já poderia ter mudado de vida. Não adia isto, não deixa para a semana que vem, para segunda-feira, ou para quando você envelhecer, não. A decisão é hoje. E ele disse assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Convicção de pecado. A gente sabe onde errou, contra quem errou, quem magoou e quem não deveria ter magoado. A gente sabe quem a gente trapaceou e quem a gente ludibriou. A consciência disse, mas Jesus é maior do que a consciência. Pedro estava lá prostrado, a Bíblia diz, porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E a resposta de Jesus, para um coração quebrantado, para uma lágrima nos olhos, para uma alma que aceita o Evangelho, a resposta de Jesus foi positiva. Jesus disse: não tenha medo. Vamos pôr um ponto final no medo que você tem. Não tenha medo. De agora em diante, desse domingo em diante, nesse dia de junho, antes que venha julho, de agora em diante, serás pescadores de homens. Eu vou te fazer um influenciador, uma influenciadora. Você está entendendo? Você vai começar a falar de Jesus. E você vai falar com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Você vai falar com tanta virtude, com tanta autoridade, com tanta sabedoria, que quando você terminar, você vai falar assim: da onde é que eu aprendi isso se eu não sabia? O Espírito Santo está dentro do seu coração. De hoje em diante a sua vida muda. De hoje em diante tudo está mudado na vida de vocês, meus jovens. É para vocês abrirem a boca. Mesmo que vocês não vão pegar aquele sermão gigante, só falem assim: Jesus te ama. Jesus quer você. Jesus perdoa os seus pecados. Uma semente da palavra de Deus e você vai ser o influencer dos céus. Você crê? Oh glória! E a Bíblia diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Os barcos, a rede e um montão de peixe para trás. Deixaram tudo para os outros tomarem conta, porque eles encontraram a vocação da vida. Para que eu presto? Eu só presto para ser crente. Eu sirvo para quê? Só para pregar a palavra de Deus. E o restante, as demais coisas, Deus me acrescenta. Nada trouxemos a este mundo e dele nada levaremos. Mas a fé nós guardamos no coração. Amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos, em nome de Jesus.